E aí galera, boa tarde. Como é que vocês estão? Estamos aqui ó, em mais um episódio, mais um capítulo de Carona com Preda, hein? Tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja convosco, com todos. Estamos aqui, rodovia Presidente Dutra, já chegando na divisa ali, São Paulo com Rio de Janeiro. Estamos indo fazer um carregamento de Nissan lá em Porto Real. Vamos carregar para o Rio Grande do Sul. Vamos para Cachoeirinha. Fica ali nas proximidades entre Porto Alegre e Gravataí, região ali metropolitana de Porto Alegre. Beleza? Como é que vocês estão? Vamos bater um papão aí diferente aí hoje. Tô aqui ó, mostrar um pouquinho da rodovia pra vocês aí. Então, tirar algumas dúvidas, bater algum papo aí interessante, legal, que muita gente anda perguntando a respeito de oportunidades, trabalhar com caminhão, primeiro emprego. Muitas vezes as empresas pedem experiência, mas muitas não dão a oportunidade da pessoa adquirir, né, uma certa experiência. Então para quem está começando, realmente não é nada fácil, né? Tudo nessa vida exige esforço, exige, muitas das vezes exige competência, exige que a gente corra atrás, né? Eu vou falar por mim, tá? Particularmente, quando vamos começar lá do começo, anos atrás, quando eu comecei a mexer com caminhão. Muita gente pergunta, né? Como foi que você começou? Para quem não sabe, vamos conversar aqui, fazer um vídeo aqui. Ficar muito grande, eu posto em 2, 3 partes aí, não tem problema. Vamos bater um papo aí, vocês também deixam aí os comentários, interagem para quem teve alguma história parecida ou quem está vivendo algo parecido, quem tem vontade de vir para a estrada e está começando a já fazer a movimentação da documentação, das coisas, para conseguir vir, né? Seguir essa trajetória de caminhoneiro, de estradeiro aí. Galera, vamos lá, vou começar aqui uma breve apresentação. É de Carona com Preda aí o canal, né? Do apelido Predador, mas muitos chamam de Preda. Meu nome é Alan. Outros chamam de Alan. Tanto faz, Alan ou Alan, dá no mesmo, né? Eu gosto dos dois. Eu tenho 37 anos. Atualmente, meu segmento aqui, como vocês viram nos vídeos passados aí, é cegonha. Trabalho com cegonha. Eu entrei na cegonha em 2014, novembro de 2014, há 11 anos atrás. Mas como que eu despertei a vontade, o fascínio para mexer com caminhão? Galera, como muitos que começaram nessa profissão, a gente desperta a vontade vindo de alguém da família que já mexe, né? No meu caso, meu pai era caminhoneiro. Meu pai, a vida inteira, foi mexendo com caminhão. E eu cresci, né, vendo aquilo enquanto meu pai esteve em vida, né, que eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade.
Mas o pouco tempo que eu convivi com ele nessa vida de caminhão que ele mexia, aquilo já me fascinou. Eu me apaixonei assim pelo caminhão logo quando ele começou a me envolver ali no mundo dele. Eu muito pequeno ainda, tal, viajei com ele algumas vezes, pedia para dirigir, né? Como normal, toda criança que anda com o pai ali tem aquela curiosidade, aquela vontade. Eu não alcançava os pedais, né? Nem de freio, nem de acelerador, embreagem, nada. Ele colocava eu no colo dele e eu ficava no volante, e ele controlando os pés lá embaixo e o câmbio aqui, né? E me dava umas orientações na hora de entrar numa curva assim, ó, não precisa virar o volante todo, é só um pouquinho que já estete, já dá certo, né? E com isso eu fui me apaixonando mais ainda. Então, tudo começou a partir daí. O verme por caminhão, né? A paixão, a vontade. E aí, interrompendo um pouquinho a história, para quem está começando com caminhão, para quem quer começar, para quem quer vir para esse mundo, eu dou uma dica, assim, um conselho, porque é aquela história, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas a gente já estamos aí há algum tempo, logicamente tem pessoas muito mais experientes do que eu aqui no ramo do transporte, independente do segmento, mas para quem quer vir, para quem quer começar, eu acho que primeiramente tem que gostar muito, amar, ser apaixonado, assim, aquele velho ditado diz, o correr nas veias, sabe? Porque se for vir só pra curtir uma modinha, ser mais um modinho aí, igual tem muitos aí, e quem quiser criticar, que critique também, mas esse é o meu pensamento. Se for vir só pra tirar uma ondinha, pra fazer parte daquele mundinho ali dos modinhas, só pra ganhar dinheiro, achando que vai vir pra, nossa, eu vou ganhar dinheiro, não, então nem vem. Só venha se você gostar e realmente for isso que você quer pra sua vida, porque precisa pagar alguns preços, hein? E é preços altos, altíssimos, para poder estar aqui atrás de um volante e seguindo aquilo que o coração sempre almejou, né? Pois é, começou aí, né? Eu criança, meu pai caminhoneiro, sempre mexeu com caminhão. Eu sou lá do Nordeste, a minha família inteira é do Nordeste. E meu pai lá mexia na época da safra da cana. Ele trabalhava naqueles caminhão gaiola de puxar cana. E muitas vezes eu ia com ele pro canavial pra ficar lá fazendo aquele puxa do canavial pra usina. Chegava em casa todo sujo, mas aquilo pra mim era muito melhor do que se eu tivesse num parque de diversão. Que de vez em quando na cidade chegava um parque de diversão que também era muito bom, mas eu preferia mil vezes estar com meu pai dentro da cabine do caminhão, com ele lá, passando aqueles perrengues. E tudo começou aí. Somos nordestinos, né? Meu pai, minha mãe, eu, minhas irmãs. E daí já despertou minha paixão por caminhão. Resumindo, vou resumir um pouco a história aqui. Vai ficar longa, mas vai ser resumidamente. Vai ser bem resumida a história. O começo de tudo aí e até hoje, né? Viemos para São Paulo. Eu tinha 9 anos de idade. A gente já tinha vindo para São Paulo uma vez, eu criança, bem novinho mesmo, acho que com 2, 3 anos. Ficamos até os meus 5, 6 anos e fomos embora de novo pro Ceará, lá da onde a gente é natural. E aí, depois de 4 ou 5 anos, mais ou menos, eu sei que eu tinha 9 anos, a gente resolveu voltar. Minha mãe sempre quis voltar para São Paulo e tal, e meu pai, não, então vamos. Aí a gente veio embora para São Paulo, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai ficou lá trabalhando, que era uma época de safra da cana. Aí veio eu, minha mãe e minha irmã do meio. A mais nova nasceu em São Paulo.
meu pai ficou até acabar a safra da cana, né? Pra não deixar o patrão dele na mão lá. E depois de um tempo meu pai veio, depois de alguns meses meu pai veio embora para São Paulo. O que acontece? Meu pai chegou em São Paulo, a gente ficou morando de favor na casa da mãe dele. Ficamos na casa de umas tias minhas primeiro, depois fomos pra casa da mãe dele, né? Vamos lá, mas isso não vem ao caso, né? A gente tá falando de caminhão. Aí meu pai ficou acho que uns 3, 4 meses em São Paulo procurando emprego. Não achava. E aí eu lembro que eu era criança, hein? Olha só, eu tinha coisa de 9 anos. Aí um dia ele chegou em casa, ele voltando de uma desses dias que ele estava à procura de emprego, entregando um currículo. Ele falou pra minha mãe assim, ó: 15 dias, se eu não arrumar emprego, a gente vai voltar pro Nordeste. Vamos voltar lá pra nossa cidade, porque lá eu tenho emprego e não vou ficar passando perrengue aqui não, né? Aí minha mãe já ficou meio assim desesperada, porque ela não queria ir voltar pra lá e tal. Aí eu sei que antes dos 15 dias meu pai teve uma proposta de emprego. E muitos conhecem a empresa aí, principalmente a galera do Paraná, ali do sul, São José dos Pinhais. A empresa tem até hoje. A empresa chama Transfrios Transportes. É uns caminhões câmera fria, né? Tem caminhão truque, caminhão pequeno, tem carreta também. E tem duas faixas azul no baú, duas faixas no baú, uma azul e uma vermelha. E geralmente tem um pinguim desenhado e tá escrito Transfrios nos baús. Meu pai trabalhou nessa empresa. E nessa mesma empresa foi aonde ele veio se acidentar e a falecer. Uma viagem para o Nordeste. Ele estava passando por João Pessoa, na Paraíba, estava indo para Fortaleza, se não me engano. E já tinha feito entrega, eu acho que em Recife. Eu acho que ele estava indo a Fortaleza. E aí lá na época, na 101 era pista simples ainda, não era duplicada. E aí meu pai sofreu um acidente fatal. Faleceu na hora. Isso. Eu tinha 11 anos de idade. Até hoje eu me lembro do dia, da hora da notícia e de tamanha tristeza e dor que eu senti naquele momento. Não só eu e toda a minha família, né? Vamos lá. E eu sempre gostei de caminhão, né? Como eu já tinha falado pra vocês aí alguns minutos atrás. E eu cresci com isso na cabeça. Eu vou ser motorista de caminhão, igual meu pai foi. Eu vou ser motorista de caminhão. E cresci com isso, e meus brinquedos geralmente era carrinho, era caminhãozinho, e eu arrumava, eu equipava ali do meu jeito, colocava lameirão atrás e tal. Nossa, não via a hora de ficar de maior para tirar minha carteira de motorista e depois trocar categoria. E aí, galera, os anos foram se passando, os dias, as horas, os meses. Trabalhei ainda na menor idade, alguns servicinhos ali que eu poderia fazer por conta para ajudar minha mãe também, né? Porque minha mãe ficou aposentada com um salário do meu pai, um salário mínimo na época. Acho que era isso, não lembro. Mas ela é pensionista e é vitalício. Até hoje ela recebe esse benefício. E eu comecei a trabalhar nessa idade já, com 11 anos. Fui pra rua entregar panfleto, fui trabalhar em lavador, lava-jato, né? Lavar carro. Fui trabalhar em funilaria, ajudando a lixar carro ali, passar massa. Olha só, com 11 anos de idade eu pegava transporte. Quem me conhece desde a minha infância sabe que é verdade o que eu tô falando. Ah não, tem gente que fala, você tá falando isso aí pra
para se engrandecer, para se gabar. Não, quem me conhece, conhece a minha família, sabe da minha história. E eu pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô, isso aqui em São Paulo, hein? Atravessava a cidade para ir para os faróis dos cruzamentos grandes de São Paulo para entregar panfleto. Na época era plano de saúde para uma menina que era vizinha nossa lá, que era corretora. E aí a minha mãe não queria, preocupada, meu filho, não vá, não precisa. Eu falei, não mãe, eu vou, que um pouquinho que eu conseguir já ajuda e tal. E vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Desde os meus 11 anos de idade, a minha mãe é viva até hoje para confirmar essa história. Graças a Deus pela vida da minha mãe. Desde os meus 11 anos de idade, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, de lá pra cá, hoje eu tenho 37. Já fazem 26 anos, não é isso? Desde os meus 11 anos de idade, a minha mãe, de lá pra cá, minha mãe nunca precisou, nunca, me dar um par de meia, ou uma camiseta, ou uma bermuda, ou uma calça, ou comprar um material da escola minha. Nunca precisou. Porque de lá pra cá eu comecei a trabalhar para ajudar um pouco na despesa. Era pouco que eu ganhava, mas pelo menos comigo mesmo já conseguia manter alguma coisa. De lá pra cá, se a minha mãe me deu alguma peça de roupa, alguma meia, uma camiseta, um tênis, foi porque ela quis. Ela chegava e falava assim, tá aqui meu filho, ó, eu fui e comprei pra você. Mas nunca precisou. Nunca precisou, porque o dinheirinho que eu ganhava, eu conseguia manter essas coisinhas, sabe? Essas coisas básicas minhas, assim. Porque eu tinha mais duas irmãs menores. Na época eu tinha 11 anos. A minha irmã do meio tinha 4 anos. E a minha irmã mais nova tinha 4 meses. Tinha acabado de nascer. Então a minha mãe ficou viúva com 28 anos de idade. Com 27 ou foi 28 anos de idade, se eu não me engano. Minha mãe ficou viúva nova, com 3 crianças. Imagina o desespero dela. Tipo assim, acabou, né? Acabou. Perdeu o chão. E eu lembro que a gente passou por uns bons bocados, sabe? Mas eu, com 11 anos, eu já tinha essa mentalidade e essa postura de que não, eu vou trabalhar para ajudar um pouquinho que eu consiga. Eu vou procurar ajudar, né? Pelo menos manter algumas coisas minhas, né? Que eram esses gastos básicos de criança, né? Adolescente, jovem. E nunca precisou. Minha mãe, assim, é igual eu falo, ela me deu algumas coisas, alguns presentes, tipo em aniversário, porque ela queria me presentear, mas nunca precisou, porque o dinheiro que eu pegava, eu sempre comprava roupa, comprava tênis, meu material da escola. Quando eu fiquei mais assim, de 15, 16 anos, comecei a sair para algum lugar, com alguns amigos, um shopping ou uma festa, alguma baladinha assim, eu sempre ia com meu dinheirinho, eu sempre tive meu dinheiro. Vamos lá, voltando ao assunto do caminhão, né, para não sair do fio da meada. E aí, com 16 anos, arrumei meu primeiro emprego registrado no supermercado. Eu era empacotador. O pessoal fazia a compra e a gente colocava dentro da sacola e levava até o carro do cliente para ele seguir para casa, né? Com 16 anos. Meu primeiro emprego registrado. E isso já trabalhando desde os 11, hein? Aí fiquei... Olha só, nesse meio tempo eu já tinha trabalhado com transporte de passageiros. Eu era cobrador. Em São Paulo chama lotação. Em alguns lugares do Nordeste eu sei que chama de topique, chama de vanzeiro. É o transporte alternativo de passageiros, né? Aquelas van que transporta pessoas na linha do ônibus, né? Concorre em muitos lugares, concorre com ônibus, e outros lugares não tem nem a concorrência do ônibus, é só as vans. Eu com 11, acho que foi com 12 anos, com 11, assim que aconteceu esse acidente com meu pai,
tio meu levou eu de férias para casa dele, né, para distrair um pouco a mente e tal. E ele trabalhava lá com essa galera da lotação. E aí lá eu comecei a dar umas viagens lá com um dos carros da linha lá, com um dos caras lá, que é amigo meu até hoje e já foi meu patrão. Trabalhei com ele de motorista para ele também. E a gente é amigo até hoje, a gente tem até grupo de WhatsApp junto aqui. Eu lembro que meu tio falou pra ele assim: ô Ale, o apelido dele é Gandaia, né? Meu sobrinho e tal, velho, tá passando uma barra aí, perdeu o pai aí há pouco tempo. E trouxe ele de férias aí pra distrair um pouco a mente. Leva ele pra dar uma viagem com você aí na van aí, lá em Alphaville. O moleque dá um rolê, né? Aí era amigo de confiança, né? Uma pessoa muito íntegra e boa, honesta aí. O Ale falou: não, demorou, vamos aí. Na época, galera, era perua Kombi ainda. Quando eu comecei com eles lá era perua Kombi. Tava tendo a transição para Topic, para Besta, para H100, para Ducato, essas vans, né, menor. Aí olha só, fui dar uma viagem com o Ale, abrindo porta da perua dele, abrindo porta, o passageiro subir e descer e cobrando. Eu sempre fui assim, mais ou menos bom de conta, né? Aí ele me deu uma pochete com um trocadinho ali e eu ia cobrando a galera e o passageiro subindo e descendo e eu gritando lá, né? Na época, quem sabe, quem viveu essa época dessas vans, e até hoje tem em alguns lugares, sabe que era assim, né? O cobrador abre a porta e sai gritando lá o destino que o carro tá indo e o passageiro decide se sobe ou não. E aí eu fiz uma viagem com o Ale, ali, com o Gandaia, né? Dando troco pra galera e abrindo porta pro passageiro subir e descer. Meu, e eu gostei muito daquilo, sabe? Eu sempre fui ligado a carro, caminhão, essas coisas, transporte, sempre gostei. E ali, gostei demais, cara. Gostei demais. Fiquei lá nas minhas férias, as férias inteiras, porque o Ale não tinha cobrador. E na linha lá, na verdade, nem precisava de cobrador, que é uma linha bem tranquila. É uma linha que era ônibus executivo e a gente concorria com eles. Então assim, era uma linha expressa que o passageiro subia no ponto final, só descia lá no outro ponto final, praticamente era assim, que era no metrô Armênia, Alphaville, em Barueri. Alguns seguidores aí, creio eu, que conhecem essa linha e conhecem os locais que eu estou falando aqui. Se alguém conhece aí, já também passou por esses lugares ou utilizou esse transporte, dá um salve aí, deixa um comentário e tal pra gente relembrar. Mó nostalgia, cara. E aí, galera, fiquei trabalhando de cobrador de lotação com 11 para 12 anos de idade. E aí caí na graça da galera ali, conheci os pirueiros ali, todo mundo. E tinha eu, se eu não me engano, era só mais um carro lá que tinha cobrador, os outros carros não tinham, porque realmente não precisavam. E aí fiquei a época das férias. Foi chegando a época de voltar para a escola. O Ale falou comigo: e aí, Alan, você vai querer trabalhar aqui, cara, tal? Eu falei: Ale, mas eu tenho que estudar, né, cara? Ele falou assim: faz o seguinte, se você quiser e sua mãe deixar, né, você vem meio período. Depois da escola você vem, né? Aí eu falei: não, beleza, então. Aí o que acontecia? Como eu era bem novinho ainda, eu estudava de manhã, né? Não tinha como estudar à noite. Estudava de manhã, saía da escola, corria lá pra lotação, pegava um ônibus, trem e metrô, hein? Corria pra lá pra trabalhar meio período na van lá de cobrador. E aí fui indo, então aí depois ficou meio fraco lá. Eu lembro que eu saí lá da linha, da lotação, aí fui fazer não sei o que. Aí resumindo, com 16 anos eu fui pro mercado, né? Que era o que a gente estava conversando ali, quando eu trabalhei no primeiro emprego registrado. Fui pro mercado. E aquela ideia de
ser motorista, né? Eu queria ser motorista de qualquer jeito. Fui pro mercado, aí trabalhei lá com 16 anos, tal, aí com uns 4 ou foi 5 meses lá de empacotador, recebi uma promoção para reposição, pra trabalhar de repositor, já ganhava o dobro do salário que eu ganhava, beleza. Aí eu sei que com um ano certinho de mercado, o pessoal da lotação me chamou para voltar, né? Aí eu já tinha 16 anos. Tava já no último ano da escola, do ensino médio, né? Fundamental. Do ensino médio. Já tava no último ano. Aí me chamaram para voltar. O que eu fiz? Eu sempre gostei muito de carro e coisa. E eu já dirigia, né? Dirigia assim. Manobrava, estacionava, encostava no ponto. Fazia umas manobras lá pros meninos e tal. E aí o que acontece? Pedi contas do meu emprego no mercado, porque eu ia voltar a trabalhar com lotação e eu gostava demais de lá, né, cara? Aí pedi conta do mercado, emprego registrado no lado da minha casa. No lado, eu ia de a pé o emprego. Pedi conta para poder ir mexer com transporte. Então aí vocês já estão percebendo que tem uma ligação forte com o transporte desde muito novo, né? Pedi conta do mercado e fui mexer com transporte. Voltei para lotação. Aí o que acontecia? Eu já estudava à noite. Tava estudando à noite. Aí eu trabalhava na lotação no primeiro horário de manhã até umas 3 da tarde ali, mais ou menos. Aí eu pegava a condução para casa para ir para a escola à noite. Aí chegou uma época que eu tava meio cansadão e tal, parei de ir e fiquei só na lotação direto. Aí fiz até, se eu não me engano, o último ano, com 16, eu fiquei um ano parado. Aí o último ano, é que é muita história, galera, a gente vai relembrando, né? Aí o último ano eu fiz até supletivo, pra poder acabar logo a escola. Fui estudar na classe de um pessoal mais velho, né, de idade, a galera que tava querendo voltar a estudar. Aí como eu já tinha perdido um ano ali, aí me encaixaram numa turma dessa daí. Eu acabei em 6 meses, eu acho. Aí vamos lá. Fiquei lá na lotação, um maior tempão com eles lá, conhecia todo mundo, conhecia a linha de ponta a ponta, todas as ruas, todos os atalhos que tinha lá pra gente cortar caminho quando tava trânsito ali na Marginal Tietê, que a linha nossa ali era Marginal Tietê e Castelo Branco. Rodovia Castelo Branco, né? Aí, 18 anos, tirei a carta. Quando fiz 18, no dia que eu fiz 18, a primeira coisa que eu fiz, tinha um dinheirinho guardado, fui na autoescola. Já paguei à vista, tirar A e B. Na época, lembro como se fosse hoje. Eu acho que era coisa de 500, 550 reais pra tirar as duas categorias. Tirei A e B. Feliz da vida, fui lá, fiz as aulas, tudo tal. Tirei a carta. Falei, caramba, agora tem que esperar aí até os 21 pra conseguir trocar pra D, né? Aí tá bom, aí continuei na lotação. Aí galera, eu sei que quando eu fiz 21, eu troquei pra D, que era pra dirigir caminhão já. E a D já pode dirigir ônibus, van, essas coisas, né? Aí já troquei. Aí quando eu fui pra trocar, os meninos falaram pra mim assim, lá da lotação: Alan, tira o curso do transporte coletivo de passageiros, que você trabalha com nós aqui, cara. Nós precisamos de um cara pra pegar férias. Faz esse curso aí do transporte coletivo de passageiros, aí a gente coloca você aqui, né? Aí eu falei, beleza. E eu já gostava de lá do trampo e tal, e até então eu era cobrador ainda, né? Da lotação. Aí galera, o vídeo tá ficando meio longo, né? Mas eu vou dividir ele em partes para não ficar muito cansativo para vocês. Tirei a D, aí já fui fazer esse curso, já aproveitei e fiz logo 2 cursos. Fiz o transporte coletivo de passageiros
e já tirei o MOP, né? Que é movimentação de produtos perigosos. Tudo a ver com caminhão. Falei, já vou tirar porque agora eu não estou usando, mas pode ser que eu precise um dia, né? Não precisei até hoje, mas toda vez que vence eu renovo sempre os dois, o coletivo e o MOP. Questão de prevenção e que eu quero também. Se um dia eu precisar, eu tenho o curso em mãos, né? Eu não preciso desesperar para fazer. Bom, tirei a carta D, fiz o coletivo de passageiros e o MOP. Aí essa galera da lotação, eu já conhecia todos ali, os patrão ali, os donos de carro. Na época, acho que tinha 13 carros na linha, 13. E eu era um cobrador, eu acho que tinha mais um carro lá que tinha mais um, se eu não me engano, eu já tinha saído. Sei que eu era um único assim. E eles não precisavam de cobrador, como eu já falei pra vocês, mas a consideração, a amizade, muito, né, e tal. Fiquei por lá. E aí eles precisavam de alguém para tirar férias. E aí foi aonde eu comecei a dirigir lá na lotação. Comecei a dirigir lá. A gente ia até o órgão fiscalizador lá, tal, com meus documentos. O dono do carro lá, que só rodava o dono, né? Não tinha motorista preposto que fala. Só que podia rodar era o dono do carro. E aí a gente foi lá até a empresa que fiscalizava, que é a EMTU, né? Em São Paulo quem cuida é a EMTU. Tal, entrar com pedido pra eu tirar férias. Aí aceitaram. Eu fiquei. Cada carro tinha direito a 45 dias de férias. E só tinha eu de motorista lá pra eles. Aí o que eles propuseram pra mim, né? Falaram assim, ó, você tira de um, quando vencer 45 dias, você tira de outro. E aí quando vencer você tira de outro. E assim sucessivamente. Quando chegar no último carro, o primeiro já está vencendo novamente, né? E assim foi feito. E eu só pegando mais gosto pela coisa. Dirigindo, adorava dirigir. Nossa, adorava não, adoro, é minha paixão. Amo demais a minha profissão. Já falei e torno a repetir. Profissionalmente eu sou muitíssimo realizado. Gosto do que eu faço, amo de paixão. E é por isso que eu falo, quem quiser vir para essa vida de motorista de caminhão, motorista de van, motorista de Fiorino, o que seja, motorista de trabalhar nessa vida de estrada, cara, venha por amor, por paixão, para vocês não se decepcionar e se frustrar. Porque se vir achando que vai enricar, não enrica mais não, viu? Pode esquecer, pode tirar o cavalinho da chuva, né? E aí comecei a trabalhar com eles de motorista, tal, ali, fiquei um tempão como motorista, beleza. Só que lá a briga com a empresa de ônibus era muito grande, a empresa de ônibus toda hora tentando tirar as vans de circulação, porque é dinheiro que rola, e onde rola dinheiro é isso que acontece, e muita gente sabe que é assim mesmo, esse negócio de transporte alternativo, né? Quando tem empresa de ônibus pelo meio disputando, a briga é constante, é diária. E aí, galera, eu nesse meio tempo aí passei por algumas empresas de caminhão, que foi onde eu tive as primeiras experiências com caminhão. 1113, Mercedes 1113. Quem é das antigas aí, quem gosta de caminhão mesmo sabe do que eu tô falando. Foi a minha escola em caminhão, foi 1113, viu? Os Mercedão 1113. Baúzão de 11 metros, no toco, balançando mais que vara de bambu verde. Que era uma empresa que transportava colchões. Existe até hoje, Lux Puma. Tem alguns amigos lá até hoje. Comecei ali, a Lux Puma, puxando baú e colchão, né? Foi as primeiras experiências que eu tive com caminhão. E aí não deu muito certo lá, e foi de uma dessas idas e vindas do transporte alternativo. Eu tava de volta no transporte alternativo
Foi bem no comecinho, logo quando eu tava começando o negócio de WhatsApp. Um colega meu, vou te colocar num grupo aí. Aí, beleza. Eu falei, velho, eu não sou muito fã desse negócio não, mas coloca aí, se eu não gostar, eu saio fora. E nessa época que eu tava nessa empresa aí dos caminhão aí, eu viajava, né? Lá faz muito, sul de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás e São Paulo, interior de São Paulo. Na época que eu rodava lá, pelo menos esses eram os destinos mais longe que a empresa ia, né? Eu já com uma certa experiênciazinha no trecho, né? E aí às vezes eu pegava a rodovia aí, pegava a Anhanguera ali, passava um cegonheiro por mim ali, cara. E eu me arrastando com os 11 13. Um calor, menino. Sem ar-condicionado, sem nada, né? Sofrimento ali devagarinho. Uma viagem de São Paulo a Brasília era 2 dias, quase 3, pra chegar lá. E pra voltar a mesma coisa. Aí passava um cegonheiro por mim, eu falava, oh meu Deus, que dia que... Será que eu vou alcançar uma bênção de trabalhar numa empresa dessa de cegonha, né? Trabalhar num ramo desse. Só que todo mundo sabe que é um trampo, é um serviço muito fechado, né? Muito ali entre eles, né? Um negócio meio que privado, fechado mesmo. E eu não conhecia ninguém, sabe que tem que ter conhecimento, essas coisas. Aí esse meu colega me inventou de colocar eu num grupo lá, tal, os meninos lá de Minas lá. Beleza, aí coincidentemente ou coisa de Deus, nesse grupo, um colega de Facebook, viu? Negócio de caminhão, aquele negócio de comunidade na época, e Orkut, tal. Aí logo na sequência veio o Facebook, depois veio o WhatsApp, né? Aí coincidentemente nesse grupo tinha uma galera da cegonha, ó. E aí, resenhando, brincando, conversando, dando risada todo dia, tal. Um belo dia, um colega lá do grupo lá me chamou no privado. E nisso eu já tinha saído dessa empresa de baú, que lá tava meio precária a coisa lá, os caminhão, e tava dando certo os ganhos também. E eu já tinha voltado para lotação novamente, para o transporte de passageiro. Aí um dia um colega chamou eu no privado lá. Disse, ô Predador, o que você faz aí atualmente? Atualmente eu trabalho com lotação, né? Trabalho com van, transportando passageiro. Você já trabalhou com caminhão? Eu falei, já. Caminhão truque, caminhão toco, baú. Viajei um pouco e tal, mas atualmente estou na van. Você tem interesse em vir para Cegonha? Olha só. Eu falei, cara, sempre sonhei, sempre tive vontade, mas assim, eu não conhecia muita gente e tal. Era meio quase que impossível para mim. Ele falou, velho, sua categoria é D ou é I? Eu falei, a minha é D. Ele falou, providencia a troca pra E, que eu vou te ajudar a você entrar aqui no setor da cegonha com nós, trabalhar com nós aqui. Lá no grupo nós trocamos ideia, tudo. Eu vejo que você é uma pessoa bacana, um cara legal e esforçado, velho. Eu acho que você merece uma chance pra tentar vir se dar bem com nós aqui. Eu falei, ô rapaz. E nisso a lotação já tava nos últimos dias lá na linha, porque, igual eu falei, empresa de ônibus em cima brigando, aí eles conseguiram na justiça lá que ia tirar a gente de lá, sabe? Daquela linha. Ia remanejar para outros cantos. Aí eu falei, é sério mesmo, velho? Ele falou, é. Depois eu vou ver se eu gravo até um vídeo com esse abençoado que me trouxe pra cá, meu professor aqui na Cegonha, viu? Foi quem me ensinou e me deu a oportunidade e a chance de vir aprender e conseguir a vaga de emprego
e fazer nome no setor e aonde eu tô até hoje, aqui, né? No meio deles trabalhando. Não no mesmo emprego, mas dentro do setor da cegonha, né? Porque é muito difícil para entrar. Aí, galera,